Boa tarde a todos. O objetivo da presente audiência é ouvir o depoimento do informante, senhor Maurício, tratando de uma carta precatória oriunda do juízo deprecante da 16ª Vara Civil. Então, sem mais delongas, nós vamos passar a ouvir o informante, senhor Maurício, que eu pediria que, na qualificação apenas, e apenas na qualificação, pudesse retirar a máscara, apenas neste primeiro momento. Depois o senhor coloca novamente, senhor Maurício. Muito obrigado. O senhor poderia declinar o seu nome completo? Maurício da Rosa Kaiser. Maurício da Rosa Kaiser. O senhor é brasileiro. Seu estado civil, senhor Maurício? Solteiro. Solteiro, sua profissão? Engenheiro civil. O senhor reside aonde? Em São Luís, no Maranhão. Qual a rua? Logradouro, público? Avenida Neiva Moreira. Número? Número 1. Bairro? Bairro Calhau. Não. Perfeito. Senhor Maurício, o senhor foi arrolado pela Vale, um processo que figura como parte autora a empresa Três Raízes, e o senhor será ouvido meramente como informante. Perfeito? Okay. Uhum. O senhor trabalha ainda para a Vale do Rio Doce? Trabalho. Pois não, doutora? Só uma observação, excelência. Na realidade, o depoimento do senhor Maurício foi solicitado pela Três Raízes. Tá ok? Obrigado pela retificação, doutora. O senhor trabalha na Vale desde quando, senhor Maurício? Desde 2011. Desde 2011. Qual a sua função? Sou engenheiro civil. O senhor trabalhou na expansão do porto da Vale? Trabalhei. Trabalhou. O senhor tem conhecimento da locação de um martelo vibratório ICE 815, que foi feito pela Vale junto a Três Raízes? Sim. E qual foi o destino desse martelo? Ele foi entregue, ele não foi entregue? Esse martelo, ele se acidentou no afundamento de uma plataforma que ocorreu aqui no terminal durante as obras do porto, do Pier 4 da Vale, e foi perdido, né? Sim. Me diga uma coisa, isso aconteceu em que ano? Em 2012. Setembro de 2012? Acredito que sim, eu não me recordo com certeza, mas eu acredito que foi. Se você recorda. E esse martelo vibratório, ele foi resgatado? Parte dele foi. E ele foi... Qual foi o destino desse martelo, depois do resgate? Ou pelo menos de parte dele? Todos os materiais que foram resgatados, as empresas que eram as proprietárias foram chamadas para fazer suas avaliações. A Três Raízes, da mesma forma, foi comunicada, foi chamada, e seguradora dela, uma pessoa representante dela, esteve aqui no terminal, avaliou o que foi resgatado do martelo e classificou como sucata, né? E essa sucata só sabe a destinação para qual? Foi descartada junto com outros materiais. Entendi. E esse fato foi comunicado formalmente a Três Raízes? O acidente foi. O acidente foi, perfeito. E com o acidente, o contrato de locação não foi rompido, ele prosseguiu. Ele prosseguiu. Por quê? Porque a Vale tinha outro martelo locado com a Três Raízes. Esse outro martelo continuou sendo usado durante as obras. E mesmo o martelo acidentado, a Vale continuou pagando a Três Raízes até ter uma definição quanto a como seria a tratativa. O doutor Alexandre, por favor, doutor Alexandre, só pode fazer suas perguntas diretas? Perfeitamente. O senhor que arrolou, né? Exato. Isso, exato. Exato. Pode fazê-la direto. A princípio, com relação ao objeto do contrato, senhor Maurício já respondeu. O que eu queria me aprofundar, e gostaria que o senhor Maurício confirmasse, com relação ao e-mail que consta das folhas 297 dos autos, que ele encaminhou para as Três Raízes. Se foi ele que enviou esse e-mail até
se houvesse como enviar, mas eu acredito que o senhor Maurício saiba do e-mail qual eu trato e consta dos autos. Uma pergunta, doutor. Esse e-mail está na carta precatória? Esse e-mail não está na carta precatória, mas é de conhecimento do senhor Maurício, inclusive na primeira oitiva. Ok. Senhor Maurício, pode responder, por gentileza? Eu tenho conhecimento de um e-mail que está nos autos do processo. Eu não sei bem se é esse e-mail que o Alexandre citou, mas se for ele, fui eu que enviei, sim. Qual era o conteúdo desse e-mail? Era uma tratativa inicial que foi dada aqui pela Vale, que o martelo seria ressarcido pelo seguro da própria Vale. E havia essa estipulação e esse esclarecimento que era apenas uma tratativa inicial? Eu não me recordo. O texto literal do e-mail eu não me recordo. Entendi. E após o envio desse e-mail, o que mudou para que não fosse cumprida a promessa de ressarcimento do equipamento, do valor referente ao equipamento? Após essa tratativa inicial, na época, a Vale tinha um contrato de aliança com a Odebrecht, que era a empresa responsável pela construção do pier. Após essas tratativas iniciais, passados já os primeiros momentos do acidente, foram feitas análises individuais de cada contrato, né? E na análise do contrato específico da Três Raízes, esse era um contrato que previa seguro contra acidentes como obrigação contratual da empresa contratada, né? Após essa análise, se mudou o entendimento que o seguro que deveria ressarcir o martelo seria o da Três Raízes e não o da Vale, por conta que era uma obrigação contratual dela. Entendi. E o senhor não se recorda de fato se esclareceu nesse correio se tratava apenas de uma análise preliminar essa promessa de indenização, é isso? Não, o texto literal que está lá no e-mail eu não me recordo. E a indenização, qual seria o motivo ali relatado no e-mail? Era um valor estimado, eu não me lembro se no e-mail também tinha valor. Foram feitas algumas análises, orçamentos de preços da época de cada equipamento que se acidentou, para se ter uma ideia do montante, tanto do prejuízo quanto dos ressarcimentos que iam ser necessários, né? Mas eu não me recordo se estava no e-mail o valor. O valor que foi tratado a respeito especificamente desse martelo era um preço de um martelo semelhante da época. Tá. Então, inclusive, para subsidiar esse e-mail, foi feita uma análise do valor a ser restituído com a cotação de equipamentos similares, correto? Correto. E a locação desse aparelho que foi dado como perdido, como inicialmente o senhor respondeu às perguntas do Mertíssimo, foram pagas e até que momento? Até o fim do contrato ou até a definição se seria ressarcido ou não? As mensalidades, o aluguel do equipamento que foi acidentado foi pago pela Vale a Três Raízes até o parecer da seguradora da Três Raízes, que não ressarciria o martelo em questão por conta de uma cláusula desse contrato de seguro entre a Três Raízes e a seguradora dela. Entendi. E mesmo com a existência de essa garantia de seguro, é normal se fazer esse procedimento de se obrigar à restituição ou o contexto do acidente levou a essa situação de se fazer essa notificação a princípio de que a Vale faria a restituição do equipamento, além da cobertura dos aluguéis até esse momento?
Desculpa, eu não entendi o início da tua pergunta, tu pode repetir? Você pode ser mais objetivo, doutor, por favor? Sim. Objetivo. Objetivamente, eu me pergunto se é normal, diante de situações análogas, onde há perda dos equipamentos dos contratados, quando há uma ocorrência de seguro, de se fazer essa notificação para ressarcimento do equipamento, ou se isso ocorreu em decorrência dos fatos específicos desse caso, da forma que se deu a perda do bem. Não, não é normal porque não é uma situação normal, um acidente do porte que ocorreu aquele, nem com a quantidade de equipamentos e empresas envolvidas da forma que aconteceu aquele acidente. Como foi dito, foi uma decisão preliminar tomada nos primeiros dias, que depois de uma análise mais específica da documentação contratual de cada contrato, se retificou em alguns casos, se manteve em outros, né? Tá. E não houve, nesse correio, o senhor se recorda se colocou a expectativa de ressarcimento, de tempo de ressarcimento? Não me recordo, não. Não? Não, e-mail de 2012, eu não me recordo. Entendi. Excelência, sem mais perguntas. Perfeito. Obrigado, doutor. Doutora Amanda, por gentileza, a senhora tem perguntas? Tenho sim, Excelência, algumas perguntas. Maurício, você poderia explicar qual era a sua participação objetiva, né, no âmbito desse contrato? Eu era o gestor do contrato. Em algum momento, durante você trabalha atualmente na Vale, correto? Sim, trabalho. Em algum momento, durante o tempo em que você foi funcionário e é funcionário da Vale, foi outorgado qualquer tipo de procuração para que você representasse a empresa na qualidade de representante legal ou o que o valha? Não, não. Representantes legais aqui são só os que têm cargo de liderança. Os cargos de engenheiro, que são a carreira de staff, né? Não tem procuração para assinar ou representar a Vale de qualquer forma, né? Em relação ao contrato especificamente dos martelos, você lembra como foi o momento pré-contratual? Ou seja, como foram as análises, ou o que a gente chama de bid normalmente, para seleção da empresa que prestaria o serviço de locação? Esse contrato, ele, antes de ser um contrato com a Vale, ele era um contrato direto com a Odebrecht, que era a nossa aliada aqui na execução desse contrato, né? Por uma questão financeira de valor, ele foi transferido posteriormente para a Vale. Como eu não era gestor no início, quando ele foi contratado, eu não me recordo, não sei como foram as tratativas iniciais. Depois, quando ele passou para a Vale e eu virei gestor, ele já estava feito, então não me recordo. Perfeitamente. Você poderia esclarecer qual é o uso do martelo no âmbito desse contrato? Para que ele foi locado? Ele foi locado para fazer a cravação das estacas metálicas na construção do pier, né? Onde ficaria a localização dessas estacas, objetivamente? No pier, são todas no mar, né? Tá, ok. Não tenho mais perguntas, Excelência. Acho que a questão está esclarecida. Seu Maurício, Oi. só para o que é um gestor de contrato? Gestor de contrato é uma função que existe na Vale que faz as tratativas contratuais, acompanha a execução do contrato, acompanha o pagamento das medições, aprova as medições. O meu cargo na Vale é engenheiro civil, mas para esse e outros eu sou também gestor de contrato, né? Eu agradeço a sua participação, senhor Alexandre, né? Os advogados não têm mais perguntas, né? Agradeço a sua atenção em atender ao chamado e dou por encerrado o seu depoimento. O senhor não precisa assinar nada, a sua imagem é mais do que suficiente, Okay. E a partir desse momento eu vou desconectá-lo. Tá? Muito obrigado, foi um prazer. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde. Peço que os advogados permaneçam. Pois não, Pitágoras, só um instantinho. Pois não, Pitágoras? Eu preciso só do CPF dele, porque na carta não está.
os dados dele. Só o Dá sim. CPF. Só o seu CPF, o senhor pode declinar? Posso. É 955 955 054 054 230 00. 230 00. Ok, só para constar na ata. Muito Tudo bem. obrigado, Maurício. Uma boa tarde para o senhor. Ok, igualmente. Para Vou te todos. conectar. Tchau, tchau. Tudo bem. Agora nós vamos compartilhar a ata e os senhores apenas observarão se tem alguma observação a fazer. Por favor, Pitágoras, compartilhe a ata. Não há necessidade de leitura, salvo se os senhores advogados não conseguirem ler. Vamos utilizar o sistema de compartilhamento. Já que não há assinatura, né, os senhores terão que dar o aceite ou não da ata. As audiências, a facilidade, mas nós temos demora um pouquinho mais do que o normal. Vamos lá, Pitágoras. Está compartilhando aí? Estão percebendo? Do lado direito da sua tela, do lado direito da tela, Consegui, já. poderão ler. Por favor, leiam e vejam se há alguma observação a ser feita. Pitágoras, você pode baixar, por gentileza? Pode baixar aqui. Assim, doutor? Não, primeiro lá em cima. Os nomes, que ainda não estão certo. corretos. Estão corretos, não. Não tem preposto, referente três raízes. O advogado, o nome dele. Alexandre Henrique Portela. Por favor. Ajeitando. SP 262 919. Isso, Vale S.A. Querido Vale. Advogado nenhum dos dois. Doutora Amanda. Isso, Rio de Janeiro. Para botar. Amanda. Agora vamos ver o sobrenome, se eu escrevi certo. Doutora Amanda, por favor, me corrija. Falta o finalzinho. Depois do NHO. Sim. Você coloca um E de Eva. F de faca 2 vezes. Sim. E de Eva novamente. Sim. F de rato. R, Pitágoras. Estou sem ouvi-la. R, Pitágoras. Acho que provavelmente é a conexão. Pitágoras, R. Senhor, porque está falhando o áudio, doutor. Então, aqui, no sobrenome dela, falta um R. A última letra é R. Certo, ok. Vou já colocar. Tudo é. Sim. Ok, doutor? Tá. Vou baixar aqui. Isso. Agora baixe para que eles possam ler. Doutor,
Pitágoras, lá embaixo agora. Doutor Giovanni, Você está me ouvindo, Pitágoras? Embaixo agora. Não, querido, aqui, depois de não pode havendo, aqui. falar. No meio de certidão, aqui. Aqui. Ok, no meio de certidão. É juntado. Está aqui, ó, que estou marcando. Sim, exatamente. Juntada. No meio de certidão, ponto. Após essa. Não, tira essa juntada. Após essa providência. Ok. Após essa providência, está errado. Vírgula. Após essa providência, Devolva-se os autos ao juízo deprecante. devolva-se A carta. Não, devolva-se a carta. um minutinho. É porque falha. Devolva-se a carta. O juiz deprecante. Ficou os autos ali. Retira, Pitágoras. Ok. Certo. Isso. Ok. Tira esse gap aí, tira esse espaço. Ponto. Sim. Senhores, doutor Alexandre, alguma observação na ata? Não, nenhuma, excelência. Tu concorda com os seus termos? Sim. Doutora Amanda, alguma observação na ata? Nenhuma, excelência. A senhora concorda com os seus termos? Concordo. Eu declaro encerrada a audiência e termino a paralisação da gravação. Pode parar a gravação, por favor.